Fala Dev, muito bom ter você por aqui. Esse é mais um vídeo de React Native. E como você já está acostumado aqui, nesses vídeos, sempre a gente tem uma pegada bastante prática, onde a gente vem e implementa alguma coisa em uma aplicação React Native. E a ideia dos vídeos aqui é experimentar novas ferramentas, mostrar para você e compartilhar com você possibilidades dentro do React Native e também trazer para cá aquelas ferramentas, bibliotecas, enfim, que já são velhas, conhecidas de quem usa React Native. Mas nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre sentimento. E relaxa, não é uma sessão de terapia aqui, tá? O que a gente vai ver nesse vídeo e eu quero compartilhar com você é sobre análise de sentimento. E a gente vai utilizar, inclusive, uma IA para poder fazer análise de sentimento de uma mensagem, tá bom? Essa é uma ferramenta bastante poderosa para você utilizar para poder entender o que as pessoas estão dizendo, por exemplo, do seu aplicativo, do seu produto, para entender qual que é o tom emocional de uma mensagem, analisar feedbacks e por aí vai, tá? As possibilidades são inúmeras. E aí, de acordo com a sua necessidade e com os seus casos de uso, você pode utilizar essa ferramenta de análise de sentimento para poder exatamente analisar de forma automatizada um texto para identificar se o tom emocional dessa mensagem é um tom positivo, se é um tom negativo ou se é um tom neutro, tá? E aí você pode, por exemplo, digamos, pegar ali as mensagens da própria loja do teu aplicativo, por exemplo, lá na Google Play ou na Apple Store, pegar aquela seção de review, por exemplo, e ser um input para você utilizar essa ferramenta para analisar o que as pessoas estão falando ali sobre o seu aplicativo ou sobre o seu produto, tá? Eu estou usando aqui aplicativo na minha fala como exemplo, mas isso pode se aplicar a produtos aí de uma maneira geral. E aí você pode usar essa ferramenta para automatizar essa extração de aspectos que você pode talvez melhorar ali no produto, na aplicação ou poder também analisar o que as pessoas estão falando bem, o que elas gostaram e por aí vai, tá? São muitas as possibilidades. Inclusive, eu vou mostrar para você nesse vídeo como utilizar uma estratégia aqui para fazer análise de sentimento de uma mensagem, tá? A gente vai criar um aplicativo React Native aqui, a gente vai ter um campo ali para digitar uma mensagem e a gente vai usar então essa ferramenta de IA para fazer a análise de qual que é o tom de sentimento que está ali inserido naquela a mensagem, né? Qual que é o tom emocional. Então você pode fazer isso usando uma grande base, né, de feedbacks, de mensagens, como eu dei o exemplo aqui de pegar essas informações, essa base, né, de mensagens da própria loja do aplicativo na parte de revisões ou nas redes sociais e por aí vai, né? Dá literalmente para você fazer uma mineração dessas mensagens para analisar um grande volume ou você pode fazer isso para uma mensagem específica, né? Então, por exemplo, digamos que dentro do aplicativo você tem alguma coisa relacionada a feedback e aí no momento que o usuário faz o envio dessa mensagem e se essa mensagem está em um determinado tom emocional, você pode disparar um alerta ali para o time de produto, poder entrar em contato com aquela pessoa. Enfim, tá? Aqui eu tô jogando esses exemplos aqui para você, mas como eu disse, as possibilidades são muitas para você usar essa ferramenta. Deixa eu agora explicar para você um pouco de como funciona as etapas aí dessas ferramentas e uma delas que a gente vai utilizar, tá? Inclusive, eu fiz aqui para ficar o mais didático possível, eu coloquei tudo em passo a passo, tá? E claro, você vai perceber que a ferramenta que a gente vai usar vai fazer tudo isso pra gente, mas é legal você entender um pouco do contexto e dos bastidores, né? Então, o primeiro passo aqui, digamos que a gente tem o nosso aplicativo e aí eu digitei uma mensagem no aplicativo, tá? Uma frase ali. E no momento que eu clico no botão de enviar essa mensagem, primeiro, ele vai passar por uma etapa de tokenização, que vai dividir a frase em vários elementos, que nós chamamos de token. Aqui, eu até coloquei essa frase, quero aprender React Native.
E olha só, você vai perceber que ele colocou colorido, cada cor está separando uma parte dessa mensagem, dessa frase, dividindo ela em tokens. E aí você tem diversas bibliotecas que você pode utilizar, inclusive para poder fazer essa parte de tokenização. Por exemplo, dentro do próprio ChatGPT, se você procurar por OpenAI, ChatGPT não, na própria OpenAI Tokenizer, só se você procurar aqui, ó, dentro da própria OpenAI, tem aqui uma ferramenta de teste aqui para você utilizar. Qualquer mensagem que você colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui React Native, fiz um aplicativo muito legal, por exemplo. Tá vendo? Ó? E aqui ele vai mostrar para você um exemplo de como que ele vai dividir. Então essa frase tem 14 tokens, tá? Esse é um exemplo aqui. Uma das bibliotecas, inclusive já aproveitando aqui e mencionando uma das bibliotecas aí que você pode utilizar, também para essa parte de tokenizer, né, de tokenização, ou também para a parte de análise de sentimento, de fato, é uma biblioteca que chama Natural. Essa biblioteca aqui é uma biblioteca que você pode utilizar em aplicações Node, ok? Você pode, por exemplo, criar uma API, um back-end ali, para cuidar dessa parte de lidar com a análise da mensagem para depois devolver isso para o teu front-end, seja ele mobile, web e assim por diante. Por exemplo, eu vou acessar aqui a documentação deles. Aqui tem nessa parte um GitHub Pages, e aqui ó, tem dentro dessa biblioteca também esse Tokenizers, tá vendo? E aí você pode utilizar ele para poder fazer essa etapa, se às vezes você quer fazer essa etapa por algum motivo, sei lá, mostrar ali na parte de baixo quantos tokens está gerando e por aí vai, tá? Então você também consegue utilizar essa biblioteca para fazer essa etapa também, ok? Então, continuando aqui, essa seria o primeiro passo, dividimos a frase. O próximo passo, né, dividimos em tokens, né? O próximo passo é a parte de lematização. O que ele faz aqui é converter as palavras na sua forma raiz. Eu até coloquei aqui como exemplo uma palavra que é sou. A palavra raiz, né, a forma raiz de sou é ser. Então ele vai fazer essa lematização, que é pegar as palavras e levar essas palavras para sua forma raiz, ok? Em seguida, nessa próxima etapa aqui, ele vai fazer a remoção de palavras irrelevantes, que não agregam um valor significativo ali na frase, como por exemplo, a palavra com, para, em, de e assim por diante, que são palavras muito mais usadas para conectar as palavras e não para dar um significado de fato relevante ali para o contexto, para o significado como um todo daquela mensagem. Então nessa etapa, essas palavras vão ser removidas. E por fim, nessa etapa aqui, ó, a gente tem a classificação. Deixa eu até quebrar aqui, ó, para ficar mais fácil para você fazer a leitura aqui junto comigo, tá? Deixa eu jogar isso aqui para baixo e pronto, tá? Beleza. Aqui, ó, a gente tem nessa etapa aqui a classificação. Ou seja, pegamos a frase, dividimos em tokens, levamos essas palavras que agora estão divididas em tokens, passamos elas para sua forma raiz, removemos depois aquelas que não que não têm significado relevante, e agora é o momento que chegou a etapa de fazer a classificação. E aqui vai ser utilizado dentro desse modelo de processamento de linguagem, um modelo para poder analisar as palavras extraídas e vai dar para ela uma pontuação de sentimento, tá? Então aqui é utilizado um modelo e esse modelo vai classificar essas palavras, dando para ela uma nota, um score, tá? E aí tem vários modelos. Um dos modelos que se utiliza, por exemplo, é esse modelo aqui, ó, AFINN, né? AFINN, tá? Que inclusive faz parte do nome da pessoa que fez esse modelo, que utiliza um número inteiro entre -5, negativo, e +5, positivo. Até dentro da própria biblioteca aqui, ó, que eu apresentei para vocês já, se você vier nessa parte aqui, ó, de análise de sentimento dentro dessa seção, se você olhar aqui, esse, por exemplo, é o modelo que está sendo utilizado, tá vendo? Ó? Aqui embaixo ele até tem uma tabela mostrando alguns exemplos, por exemplo, aqui para português ele está disponível, tá? E aqui, ó, embaixo a gente pode notar aqui e acessar, inclusive, esse padrão, tá? Por exemplo, eu vou acessar aqui
ele, ó, aqui até tem uma outra biblioteca, enfim, que traz ele. Mas aqui, ó, a gente tem uma parte aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele tá falando aqui do modelo e tá vendo aqui o nome, ó. Enfim, a gente pode até pegar aqui, ó, como Sentiment Analyze. Pronto, aí ele já vai aparecer aqui pra gente aqui a referência, tá? Inclusive aqui ele até tem um exemplo de uma aplicação. Aqui, ó. Acho que é essa referência aqui. Tá vendo? Aqui tem a explicação e dessa classificação. Mas basicamente é isso, tá? Não tem muito o que falar dessa parte aqui do modelo. E aqui isso são papers, né? E que vão trazer uma explicação. Aqui você pode fazer o download, por exemplo, de um zip. Mas eu não vou me preocupar com isso não, tá? Então é só mesmo para dar um contexto para você de que tem outros modelos, mas o modelo que está sendo utilizado aqui é esse. Beleza. Show. Passou dessa parte, então aí ele vai classificar. E aí, baseado então nesse score, a gente tem um resultado, tá bom? E aí, quais são os desafios, né? Porque, claro, tem desafios quando a gente tá trabalhando com essa parte de análise de sentimento. Porque, cara, às vezes é difícil pra gente entender ali 100% o que a outra pessoa tá querendo dizer, né? Se nós temos essa dificuldade entre humanos, então imagina uma máquina tentando decifrar isso, né? Então tem esses pontos de atenção. Por exemplo, um dos desafios é o sarcasmo, né? E aí até lembrei do Sheldon, né? Se você assistiu The Big Bang Theory vai lembrar, né? Que então ele que o diga, né? Até coloquei ali entre parênteses, porque, por exemplo, olha essa frase. Sim, o aplicativo é ótimo. Demora 15 minutos para carregar e abrir. Então tem um pouco de sarcasmo aqui, né? Nessa frase. Poderia colocar até dessa forma, assim, ó. Sim, o aplicativo é muito rápido, mas demora 15 minutos para carregar e abrir. Ou, enfim, tá vendo? Tem sarcasmo. Outro ponto aí é o da negação, que é aquelas frases que têm um significado inverso. Até coloquei dessa forma, ó. Achei que o aplicativo fosse fácil de utilizar, mas não foi. Olha esse exemplo. Então a gente tem um significado inverso. E outro é a multipolaridade, que é quando você tem na mesma frase mais de um sentimento. Por exemplo, eu coloquei essa frase aqui, ó. Estou satisfeito com os recursos do aplicativo, mas não estou impressionado com o design ruim. Então, esses geralmente são os desafios, né, da análise de sentimento, que é importante, né, você também ter essa clareza e esse conhecimento, tá? Então, feito essa introdução, digamos assim, dessa parte de etapas mesmo, quais são as opções que a gente tem aqui? Eu vou citar algumas, tá? Claro que tem muitas, mas eu vou citar algumas dessas opções. Bom, se você quer criar algo com o Node, essa biblioteca aqui que eu já mostrei para você é uma biblioteca bastante interessante. Acabei fechando ela, não sei porquê. Mas enfim, ela é uma biblioteca bastante interessante. Inclusive nela já tem, além da análise de sentimento, várias outras coisas aqui interessantes que você pode utilizar. Outra que você pode utilizar agora, falando um pouco mais de específica em análise de sentimento, tem uma que chama Multi-Lang Sentiment. Acho que é essa daqui. Ó, exato. Essa daqui é uma outra mais específica, né? Na Natural você vai encontrar várias outras ferramentas. Essa daqui já é uma mais específica, digamos, para você fazer essa parte aqui, tá? Olha só, tem até aqui alguns exemplos. E falando agora de APIs, tá? Então, eu já mencionei algumas bibliotecas aqui para vocês. Agora falando de API. Um exemplo é a Vertex, da Google. Ela é um exemplo, tá? Que você vai conseguir encontrar. Deixa eu pegar aqui ela aqui, ó. Pronto, essa daqui. É um exemplo, tá? Inclusive aqui você vai encontrar essa possibilidade de fazer análise de sentimento. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho... Colocar como Vertex Sentiment Analyze aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Essa é uma ferramenta, tá? Que é um exemplo que você pode utilizar. A Vertex da própria Google. Uma outra também da Amazon é essa daqui, ó. Essa daqui é da Amazon e também você pode utilizar para poder fazer essa parte de análise de texto, tá vendo? Ó, e identificar sentimento. E a própria Microsoft também tem ali no Azure também uma opção, tá? Que você pode utilizar como API também, ó. Que é essa parte de
Text Analytics. E aqui você vai encontrar também essas ferramentas para lidar com análise de sentimento, tá? Então essas são algumas opções de APIs que você pode utilizar. Aqui não está falando especificamente, né, da análise de sentimento, mas aqui, ó, aqui tem até um tutorialzinho falando, tá vendo, da parte de análise de sentimento com o Azure, a IA da Microsoft dentro aqui do Azure como um serviço que você também pode utilizar. Então essas são opções, só que dentro dessas opções, claro que tem a questão do investimento, né, para você utilizar esses recursos. Por isso, neste singelo vídeo aqui para você, eu vou mostrar uma alternativa gratuita, tá? De ferramenta, de API, que você pode utilizar para fazer análise de sentimento. Eu não vou usar aquelas opções de bibliotecas para não ter que criar um projeto Node aqui, tá? Talvez a gente possa, em outro vídeo, separar e trazer mais voltada para Node, mas aqui eu quero trazer mais voltado para React Native, por isso eu vou utilizar aqui uma API, tá? Que é uma alternativa gratuita para você usar essa ferramenta. Essa daqui, ó, é a ferramenta que a gente vai utilizar. A API, aliás, tá? Essa daqui, ó. Inclusive, ela tem várias coisas, várias ferramentas além da análise de sentimento, mas eu vou utilizar essa daqui. Ela é bem focada nessa parte de análise de texto, tá vendo? Ó? Inclusive para documentos, tem aqui para voz, enfim, tem bastante coisa legal aqui. Inclusive utilizar as redes sociais, ó, como um fator aí para poder fazer análise. Então aqui você cria sua conta, eu vou logar aqui na minha, eu vou utilizar meu próprio GitHub aqui para fazer o login. E aí quando você faz o login nessa plataforma aqui deles, você tem aqui uma chave, tá? Essa chave é super importante, né? Você ter acesso a essa chave para você conseguir utilizar a API, tá? Então, vamos lá. Vamos utilizar essa API dentro de uma aplicação React Native. Então, primeiro, vamos criar um projeto React Native aqui, tá? npx, eu vou criar aqui com Expo, tá? Vou utilizar o Create Expo App, vou passar essa flag de template aqui, vou confirmar que sim, eu vou escolher um projeto aqui em branco com TypeScript, vamos colocar aqui como My App mesmo esse projeto, vamos esperar ele terminar de fazer aqui a criação do projeto pra gente já utilizar essa API dentro da nossa aplicação. E aí, enquanto ele está criando o nosso projeto, só para te dar um contexto, a gente vai criar uma aplicação, vamos criar ali dentro uma caixa de texto, a gente pode criar ela até um pouco maior ali, para a pessoa digitar mais de uma linha, um botãozinho, a gente pode até deixar um botãozinho pequenininho do lado, de enviar. Clicou no botão, a gente envia o texto para essa API, e aí a gente recupera então o resultado dessa análise de sentimento, e aí a gente exibe isso para o usuário. A gente pode, inclusive, criar um arquivo aqui com um objeto usando um pouco desse score e colocando para aparecer um emoji, por exemplo, tá? Vamos fazendo isso tudo junto aqui, tá? Eu vou acessar aqui a pasta do projeto, ó, ele terminou de criar e eu vou abrir no VS Code. Vou usar o próprio VS Code para executar a aplicação, então vamos deixar aqui do lado, tá? Então vamos lá. Antes até de executar a nossa aplicação, vamos já dar uma organizada aqui. Também eu já vou fazer o seguinte aqui, ó. Dentro do app.txt, eu vou tirar esse estilo daqui, tá? Que a gente não vai ter esse estilo aqui. Eu vou tirar esse texto, vou tirar aqui essa view, vou deixar dessa forma aqui, ó, só com fragment, e eu posso apagar toda essa parte. E aqui, ó, vamos só colocar em linha separada. Eu vou colocar aqui para o Styles, eu vou passar aqui um Dark Content. Aqui no Background Color, vamos colocar aqui como transparente e um Translucent. Beleza, agora vamos criar aqui uma pasta src. Dentro dessa pasta src, uma pasta Screens e dentro uma pasta Home com um arquivo index.txt, tá? Bom, aqui ó, eu vou utilizar um snippet, ó, rnbc tab. Eu vou só tirar essa linha do React que não precisa e eu também vou criar esse arquivo aqui, ó. E aqui eu vou usar outro snippet, rnso tab, que aí ele gera uma estrutura básica de um arquivo de estilização com o style sheet. E o outro snippet que eu usei aqui dentro, que é o rnbc,
gera uma estrutura básica de um componente. Aqui, ó, é só eu fazer assim que ele reconhece o arquivo que eu acabei de criar. Então, ó, RNBC significa React Native Base Component. RSO, React Native Style Sheet Object, ou seja, a gente tem a parte de estilização. Esse snippet aqui não está disponível por padrão no VS Code, tá? Da onde vem esse snippet? Eu tenho essa extensão RComponent. Essa extensão aqui, se você instalar ela, você vai ter esses snippets. Mas se você quiser criar na mão, pode criar na mão, que não tem nenhum problema, tá bom? Beleza, então vamos continuar aqui. Vou pegar dentro do nosso app.txt e vou trazer para cá esse home que a gente acabou de criar. Pronto, a gente tem agora o nosso home criado aqui dentro. Agora a gente pode acessar ele e focar aqui dentro do nosso home. Dentro aqui do nosso home, eu vou colocar um texto. Nesse texto eu vou chamar aqui de message, inclusive ó, vou importar ele aqui vindo do próprio React Native. Vamos executar a aplicação, porque aí a gente vai vendo como está ficando, né? npx expo start. Vou usar o terminal integrado do próprio VS Code. Vou apertar a letra A para abrir aqui no emulador. Eu estou usando o emulador do Android. Enquanto ele está abrindo, eu já vou dando aqui um estilo. A gente pode chamar aqui o estilo desse texto de title. Daqui a pouco a gente vai criar ele lá dentro, por enquanto tudo bem, ele dá erro. E aqui, ó, eu vou criar o nosso campo de texto. Vou usar o text input também do React Native. Perceba que o auto import trazendo tudo para cá, tá? Ok. Só que aí eu vou fazer o seguinte, esse text input aqui, eu vou dar um estilo para ele, que eu vou chamar ele de input. Só que eu vou envolver ele por uma view. Porque eu vou colocar o botão dentro dessa view junto com o texto, ó. Eu vou utilizar aqui, ó, um touchable opacity. Vou só apagar aqui. Eu vou criar esse touchable opacity e dentro desse touchable opacity eu vou adicionar um ícone aqui dentro, tá? E o legal é que no Expo a gente já tem os ícones disponíveis, ó. Import. Você pode pegar aqui, ó, dentro de from @expo/vector-icons. E aí, uma pancada de bibliotecas disponíveis aqui. Eu vou utilizar essa daqui agora, ó, o font awesome. E vou adicionar aqui, eu vou colocar o ícone de send para utilizar aqui. Vamos colocar um tamanho, geralmente eu uso 24 para ícones. E agora eu vou colocar também aqui a estilização para o nosso botão. Style.button para a gente poder estilizar ele. Nessa view aqui eu também vou dar um estilo para ela. Eu vou chamar essa estilização aqui de form. Form. Maravilha. Então a gente já tem um título, já tem um form que tem o nosso input e que dentro tem aqui o nosso button. Vamos trabalhar nessa estilização aqui agora, tá? Bom, nesse container aqui, eu vou colocar um flex de 1. Tá? Vou colocar aqui um justify content, eu vou pôr center e já vou colocar aqui um padding de 24 aqui. E aí o conteúdo já vai aparecer por ali. Para o título, vamos colocar um font size um pouco maior. Também vamos colocar aqui um font aged para 900, para a gente ter o texto ali mais interessante. E agora a gente pode trabalhar aqui no formulário. Nesse form, ó, eu vou colocar uma largura de 100% e vou colocar aqui, ó, um border width, vou colocar aqui de 2, para a gente já ter uma bordinha aparecendo ali, tá? E aí eu vou colocar um border radius de 7, para ficar com os cantinhos arredondados. Vou mudar essa cor, eu vou colocar aqui um tom de cinza, tá? Então vou colocar aqui CCC, por exemplo. Já fica com tom de cinza, ou acho que pode escurecer um pouco mais, né? Pronto. 999 já dá um resultado legal. E vou colocar um padding aqui de 16 pixels. E aí dentro ali de todos os lados. Vamos dar uma olhada agora no nosso input, ó. Nosso input, vou colocar também uma largura de 100%. Para altura eu vou colocar 150. E no font size eu também vou setar um tamanho aqui para 16, só para garantir. E vou colocar um text align vertical como top, para o texto ficar alinhado ali no topo. Ó, já ficou bem mais interessante. Inclusive a gente pode colocar no nosso text input um placeholder
Por exemplo, digite a sua mensagem, né? Ou o que você está sentindo, ou vou deixar como dito sua mensagem, tá? Tá vendo? Se eu tiro, por exemplo, o text align vertical, tá vendo? Ele fica no centro. Então ali eu coloco, sinalizo para ele que eu quero que realmente ele fica no topo, tá? E vamos usar aqui o nosso botão agora. Vou colocar aqui para ele uma cor de fundo, background color. Eu vou usar aqui um roxinho, que é o famoso 88 3D F2. Faltou aqui um 8, ó. 88 3D F2. Pronto. E aí eu vou deixar ele com um tamanho, tanto na altura quanto na largura, de 56, para ele ficar redondinho. Vamos levar o ícone para o centro. Então, Justify e Align Items eu vou deixar como centro. E borda arredondada, a gente pode usar também um border radius de 7, que vai dar boa. Agora eu vou levar ele lá para o outro lado, tá? Vou usar o Align Self e vou colocar um Flex End para ele para o outro lado. Agora no ícone, vamos colocar uma cor para ele aqui, ó. Color, a gente coloca aqui cor branca para o ícone. Pronto, temos o botãozinho aqui, ó. A gente pode até diminuir um pouco a opacidade dele, Activity Opacity, no 0.7 já fica bem mais interessante. Vamos só desgrudar essa mensagem, né? Essa mensagem está muito grudada no Title. Vamos colocar um margem bottom e pode ser 22. Pronto, tá ótimo. Beleza, temos a nossa caixinha, temos aqui já o nosso botão, tudo pronto para a gente poder trabalhar em cima aqui da nossa aplicação, tá bom? Agora, o que a gente pode fazer é criar também o nosso componente de sentimento, que é o componente que vai mostrar ali o sentimento de acordo com a mensagem, pegando essa resposta, né, da própria API. Então vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar um componente aqui, components, eu vou chamar ele de sentiment index.tstx. Vou usar aqui o meu snippet para facilitar essa estrutura, porque essa estrutura geralmente é a mesma, né? Então, por isso que eu gosto de utilizar esses snippets aqui. Bom, dentro desse componente, vamos só trazer o estilo aqui. Dentro desse componente, basicamente, a gente vai ter um texto, tá? Dentro desse texto, a gente pode colocar o emoji. Vamos só importar o texto aqui do React Native, tá? E aí uma dica para emoji, tá? Aqui no Linux, se eu não me engano, é Ctrl vírgula. Não. Cadê o meu ponto e vírgula aqui, ó? Ctrl ponto e vírgula. Não, que ele acha que é uma combinação. Enfim, tem um site que chama Get Emoji. Você pode usar esse site aqui para pegar emoji. Se você souber a dica de como pegar o emoji no Linux, agora eu não lembro. Coloca aqui no chat, né? Eu sei que no Windows tem uma parada, não sei se é Ctrl ponto ou o logotipo do Windows e ponto. Eu não lembro de cabeça. Se você sabe, coloca aqui para compartilhar com a galera. Mas vou pegar desse site aqui, ó. É fácil, ó. Você pode copiar direto aqui, ó. Selecionou, Ctrl C, se vier para cá, Ctrl V, tá boa, tá? Então eu vou deixar aqui, por exemplo, o emoji que vai aparecer aqui e a gente pode ter a informação realmente aqui do sentimento. Por exemplo, positivo. Tá? Aqui a gente vai ter nessa estilização. Vamos colocar aqui, ó, um emoji. E aqui a gente pode ter nessa estilização como nome style, a gente pode pôr o próprio sentimento. Vamos trazer aqui o componente para a gente já visualizar. Aqui o texto. Vamos colocar aqui o emoji. E vamos colocar aqui o sentimento também, para a gente poder estilizar ele. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Não, o sentimento tá aqui. Bom, deixa eu recarregar o app. Tá falando que o componente não existe dentro de componentes. Deixa eu fazer assim, ó. Paro e inicio de novo a nossa aplicação. Que o componente tá aqui, ó, né? E aí a gente recarrega. Às vezes rola isso, né, ó.
Tá vendo? Às vezes, quando você cria alguma coisa e acontece esse tipo de problema que ele não consegue encontrar aquilo que você acabou de criar, para a aplicação, executa ela de novo sem problema, tá? Vamos trabalhar agora nessa estilização aqui. Vou colocar um flex de 1, vou colocar um justify content center e um align items também como center. Aqui, ó, vamos colocar um font size de 64. E aqui no sentimento, um font size de 22 e vou colocar aqui um font height de 700. Pronto. E aí ele joga a mensagem, a caixa lá para cima e aqui a gente vai ter essa informação aqui, beleza? Bom, só que essa mensagem aqui, ela não vai ficar sempre visível, né? A ideia é ela ficar visível somente quando, aqui, né? Quando tiver um score. Então a gente pode criar aqui um estado, que eu vou chamar esse estado, por exemplo, de score, set score igual a use state. Inclusive eu vou falar que ele começa como nulo, tá? Esse score. E aí a gente pode fazer assim, ó, só vai aparecer ali quando tiver um score. Tá? Aqui. Pronto. Então, quando tiver um score, vai aparecer a mensagem. Se não tem um score, não aparece, né? Se eu colocar, por exemplo, qualquer coisa aqui, aí ele vai aparecer o score. Só que, como eu disse, né? É interessante a gente criar um objeto para representar a escala, né? E eu vou fazer o seguinte, ó. Dentro do SRC, eu vou criar uma pasta utils e eu vou criar aqui um arquivo que eu vou chamar de sentiments.ts. Vou pegar aqui o nome do arquivo para ficar mais fácil e aqui, ó, eu vou exportar esse objeto aqui com esse nome. E aqui dentro, ó, basicamente a gente vai ter as classificações, tá? Então lembra que eu falei que tem modelos, né, de classificação? Vamos dar uma olhada em qual modelo esse cara aqui usa, tá? A gente pode vir aqui na parte de documentação, tem aqui, ó, público APIs, e aí a gente pode vir nessa parte de análise de sentimento. Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, a gente vai ter exemplos de resposta, de requisição. Eu quero isso daqui, ó, resposta. E olhando aqui para a resposta, deixa ele, agora sim, agora selecionou a resposta. Aqui, ó, tem uma parte que ele mostra na documentação o que ele retorna. E tá vendo que aqui tem os exemplos de score, tá? Tá vendo, ó, ele usa esse padrão de classificação para devolver para a gente ali o resultado, né? Então isso aqui é o resultado ali que ele vai devolver. Então, por exemplo, ó, o P+ é super positivo, né? Que é o Strong Positive. Então a gente pode ir pegando eles aqui, ó, e colocando, por exemplo, aqui, ó. Então a chave desse objeto vai ser P+, e aí eu vou ter o emoji, que aí eu posso utilizar, por exemplo, esse aqui de feliz, ó. Tá? Posso usar, por exemplo, esse daqui. E aí a gente vai ter também o nome. Eu vou colocar como muito positivo, tá? Agora, ó, a gente tem, vamos ver quantos mais. 1, 2, 3, 4, 5. Então tem mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou adicionar mais aqui, tá? Agora eu só vou trocar os emojis e a classificação. Então, por exemplo, aqui no P, ó, somente é positivo. Então aí a gente pode colocar outro emoji. Eu vou pôr o emoji aqui sorrindo assim, tá? O próximo é o neutro. Então vamos colocar o neutro. E a gente pode colocar aqui no neutro, por exemplo, neutro mesmo. Vamos colocar aquele emoji que tipo não tá rindo nem bravo. Esse daqui, por exemplo, né? Vou usar esse. E claro, você pode usar os emojis aí que você achar legal, tá? Bom, o outro é negativo. Para o negativo eu vou usar um emoji aqui de triste. Pode ser esse, por exemplo. O próximo aqui... Deixa eu não copiar. Deixa eu copiar de novo. Aí, e o outro é o N+, que é muito negativo. E aí no muito negativo, a gente pode colocar tipo um emoji chorando, né? A gente pode pegar aquele que tá, esse aqui, ó, que tá escorrendo uma lagriminha.
Só faltou trocar as frases, né? Aqui, ó, eu já tinha colocado neutro, aqui é muito negativo e aqui é só negativo. Não, aqui, né, é muito negativo e aqui que é negativo. Negativo. E aqui o último, que é o non, não tem polaridade. Então aqui a gente pode colocar como sem polaridade. E para esse emoji, por exemplo, a gente pode colocar esse daqui, sei lá, aleatório. Pronto. Então, dessa forma, a gente tem esses emojis. Aí a gente pode, inclusive, aqui, ó, dentro do nosso componente de sentimento, a gente pode criar um tipo, ó. Eu vou exportar um tipo que eu vou chamar de score underline tag, por exemplo. E aqui a gente pode colocar, ó, que, por exemplo, o que a gente tem de opção de score, ó. A gente vai ter, por exemplo, o P+, a gente vai ter o P, a gente vai ter o neutro, o negativo, o super negativo, né? Ou muito negativo e o non. Então, esses são as opções que a gente vai ter, né? Então, super positivo, positivo, neutro, negativo, super negativo ou fortemente negativo, enfim, e nenhum, tá? E aqui, ó, a gente pode utilizar aqui, ó, o type, aliás, usar aqui uma propriedade score, e aí a gente pode dizer que essas são as opções. E aí a gente recupera aqui, a gente pode recuperar aqui, ó, o score e usar ele aqui, ó. Então, aí a gente pode até fazer a importação daquele útil, por isso que eu criei separado naquele útil, porque facilita da gente usar. Vamos sair dessa pasta para a gente conseguir visualizar, ó, mais uma. Agora sim, a gente consegue visualizar agora aqui a pasta de úteis. E aí a gente pega esse objeto que a gente criou, que tem as opções lá dentro, ó. Vamos só importar ele aqui. E aí a gente passa aqui, ó, para dentro do nosso objeto, ó, a gente passa o score e aí a gente pega, ó, ponto. Eu quero pegar o emoji e aqui vamos colocar entre chaves, né? E aqui também, ó, mesma coisa, só que no lugar do emoji, aqui o que a gente quer pegar é o nome. Pronto. Agora, voltando aqui para nossa aplicação, aqui, ó, se a gente vier no index, né, ele já está dando erro porque ele está esperando o score. Então, a gente pode passar aqui, ó, o nosso score aqui para ele, e aí ele já vai parar de dar erro. Só que agora a gente vai parar de dar erro não, né, porque falta a tipagem, né? Olha só que a gente está passando um número e lá dentro ele está esperando aquelas opções. Inclusive, aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou falar assim, ó, o tipo aqui ou ele vai ser um score tag, ó, ele já até importou aqui do nosso componente de sentimento, porque a gente exportou para reaproveitar, ou vai ser nulo. E aqui eu vou falar que ele começa como nulo, ó, aí ele já para de dar erro. Agora, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, escolher uma opção, ó, tá vendo? Ó, aí aparece todas aquelas opções que a gente definiu lá dentro. Por isso que é vantajoso você trabalhar com as tipagens, ó. Se eu colocar essa opção, ó, aí vai aparecer o muito negativo. Se eu deixar com N, ó, se eu deixar com P, ó, tá vendo? Ó, se eu deixar como neutro, enfim, tá? Eu vou começar como nulo aqui. Vou deixar como nulo para a gente começar. Beleza. Então, toda essa parte da nossa interface está preparada. Agora, a gente pode usar essa API. E para isso, eu vou instalar o Axios, tá? Vou usar o Axios aqui para fazer. Então, npm i para fazer a instalação do Axios. Vou usar ele aqui, tá? Deixa eu aumentar um pouco mais o zoom aqui no código para você visualizar melhor como ficou. Ó, vou até fazer um rolê aqui pelo código, tá? Porque tava, acho que, com a fonte pequena, né? Ó, deixa eu ocultar aqui do lado, ó. Ficou dessa forma a estrutura do nosso componente de sentimento. Tá aqui a estilização dele. Aí você pode ir pausando o vídeo, se você quiser. Aqui tá o estilo da home, ó. Ó, o estilo da home e aqui a estrutura da home, ó. Ficou dessa forma, tá? E aí,
o nosso app.txt ficou assim. Beleza? Então, show. Eu vou fechar todo o resto agora, porque eu vou focar agora aqui na nossa home, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer a importação aqui do Axios. Então, eu vou importar o Axios aqui, para a gente utilizar ele. E eu vou criar, inclusive, uma função assíncrona, async function. Vou chamar aqui de handle send message. Vai ser o nome dessa nossa função aqui. Beleza? E, inclusive, vou usar aqui um bloquinho de try catch com um finally. Vou colocar aqui um finally. Inclusive, eu vou usar esse finally aqui para lidar com a parte de loading, para desativar o carregamento. Eu vou criar, então, um estado aqui, ó, is loading, set is loading. Vou falar que começa como falso, mas quando começa o nosso fluxo, a gente ativa ele e quando termina, a gente desativa ele. Olha só. E aí, a gente pode utilizar esse is loading aqui, ó, para poder exibir um carregando. Por exemplo, ó, aqui, ó, a gente pode usar, inclusive, o nosso próprio ToadablePast. Ó. Eu vou quebrar em linhas aqui. E no ToadablePast tem uma propriedade que é Disable. Se estiver carregando, ó, eu vou desabilitar o botão. Então a pessoa não vai conseguir clicar nele. Ó. Tá fazendo o efeito, tá vendo? Ó. Agora, se aqui for verdadeiro, ó, e se eu clicar, ó, tá vendo? Ó, não tá fazendo efeito porque ele tá bloqueado. Isso ajuda a evitar que o usuário fique fazendo muitas requisições ali para a API. E para ficar melhor ainda, a gente pode importar o Active Indicator para fazer o loadzinho aparecer ali, né? Ó. Então a gente pode fazer assim, ó. Vou colocar aqui, ó, entre chaves e fazer assim, ó. Se o isLoading for verdadeiro, né? IsLoading é verdadeiro, tá carregando, então eu vou mostrar esse componente aqui. Caso contrário, aí a gente pode mostrar o ícone. Vamos colocar assim, ó. Aí fica bem organizadinho. Pronto. Ó, se estiver carregando, ó, vamos ativar o load aqui, ó. Vou colocar como verdadeiro. Olha lá, aí aparece o carregando. A gente pode também colocar a cor branca nesse Active Indicator para ficar melhor, ó. Olha só. Legal, né? Então eu vou voltar aqui para falso. E aí a gente já tem também esse isLoad acontecendo de uma forma ali legal para o botão, para a gente evitar que o usuário fique fazendo várias requisições e também para sinalizar para o usuário, né, através desse feedback visual, que a requisição dele está sendo processada, né, que o pedido dele está sendo atendido. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui um form data. Vou falar que é igual a new form data, porque a gente precisa mandar nesse padrão aqui as informações para essa API, tá? Bom, tudo isso você vai encontrar também ali na documentação. Eu vou utilizar o formData.append para adicionar a propriedade. A primeira propriedade que a gente precisa adicionar aqui é a chave que a gente vai utilizar. Onde eu pego essa chave? Vem aqui na plataforma, faz o login e você vai ter essa chave aqui, ó. Vou copiar ela, tá? Copio essa chave. Vou vir para cá para o código e vou adicionar ela aqui. Só tirar esse espaço aqui que veio de lá. Claro, o ideal é você até colocar numa variável de ambiente. Toma cuidado de não expor isso em repositórios públicos, tá? Mas aqui, para finalidade de estudo, eu vou utilizar dessa forma, tá? Depois eu vou até excluir isso daí. Bom, então tranquilo. Vou utilizar aqui o formData.append de novo. E agora eu vou adicionar a propriedade de txt, de texto. E nessa propriedade aqui, ó, eu vou mandar a mensagem. Então eu vou criar um outro estado chamado message, set message. Vamos colocar aqui igual use state e a gente pode colocar, começa como uma string vazia. A gente usa aqui esse estado e a gente também precisa usar o set message aqui, né, ó, no nosso input. A gente pode passar aqui no onChangeText o nosso set message. Faltou aqui um ponto e vírgula. E por fim, eu vou passar uma outra propriedade aqui, que é a propriedade aqui através com o append também, né? Que é a propriedade de lang para definir o idioma. E aqui a gente passa PT, tá? Que é o idioma que a gente quer utilizar, o português. Maravilha. Agora aqui, ó, eu vou criar um const response.
Vou utilizar o await para guardar a requisição, que vai ser feita aqui com o Axios. A gente vai fazer um post e aqui a gente vai colocar o endereço da API. Eu vou até quebrar em linhas assim, ó, para ficar mais fácil de você visualizar, tá? Então, primeiro, vamos colocar o endereço da API. O endereço da API a gente pode pegar também na documentação aqui, ó. Request, a gente vai ter o endereço da API aqui, ó. Vou copiar e vou adicionar ele aqui, tá? Vírgula. Agora eu vou adicionar o nosso form data aqui. E o próximo aqui eu vou adicionar aqui no headers. A gente precisa adicionar aqui também, ó, um content type. E a gente precisa definir que é um multi-part form data. Ok? Aqui faltou colocar mais uma chave. Aqui a gente tem o nosso header, aqui faltou fechar essa chave. Pronto. Aqui eu vou até colocar tudo como aspas simples, né, para padronizar essa parte aqui, ó. Eu gosto de usar aspas duplas, mas na parte de componente. Pronto. Ok. Vou até deixar assim também para ficar mais enxuto. Que aí, como é pouca coisa, né? Aí fica cada propriedade, cada parâmetro assim numa linha. Beleza. Agora a gente tem a nossa resposta. Aí a gente pode dar um console.log para a gente ver como que vai chegar essa resposta. Ó. Então a gente pega response.data para a gente dar uma olhada nesse conteúdo. Agora, quando a gente vai chamar essa função? Quando clicar no botão, né? Então, quando clicar nesse botão aqui, ó, então no onPress dele, a gente chama essa função. Vamos fazer o teste, ó. Inclusive, ó, olha só que interessante. Se eu digitar qualquer coisa nesse input, ó, e dar um Enter, ele não vai para a linha de baixo. Para poder fazer isso nesse text input, é só a gente colocar aqui, ó, a propriedade multiline. E agora, olha só, quando eu digito e dou um Enter, ele vai para a linha de baixo, fica mais com cara de texto. Inclusive, quando ele bate lá no canto, ó, ele joga para a linha de baixo. Então, fica com mais cara de texto, né? Ó, eu vou abrir o terminal aqui. Viu? Terminal. Eu vou voltar para esse terminal, que é o terminal onde a gente tem a aplicação rodando. Vou até recarregar ela para meio que dar uma dividida aqui no nosso projeto. Deixa eu recarregar. Ele está recomendando eu fazer a instalação disso aqui, mas não vou me preocupar com isso agora não, tá? Bom, então agora ó, eu vou fazer o teste. Vou colocar, por exemplo, a seguinte mensagem, ó. Gostei desse aplicativo. Ele é fácil de usar. Vou colocar aqui, ó, ele. Deixa eu só trocar o idioma aqui, inclusive, desse dispositivo para português, para a gente ter acento. Deixa eu procurar aqui a parte da parte do idioma. Apesar que já aparentemente já tá, né? Idioma. Aqui. Idioma, já tá. Então tá. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Então, gostei desse aplicativo. Ele aparece fácil. E aqui ele já vai dar a sugestão, ó. Aqui, pronto. Fácil de ser utilizado. Vou trocar aqui no parece. Ele é fácil. É muito fácil. Ele é muito fácil de ser utilizado. Então, vou clicar aqui no enviar. Olha só. E olha o retorno. Ele retornou essas informações. Inclusive, ele mostra qual é o modelo que ele está utilizando. Ele mostra aqui que o score, ele retornou o P, né, de positivo. E aqui tem outras informações que ele também devolve, tá? Inclusive a própria mensagem que ele usou, né, que é a mensagem que a gente enviou. Então tem várias informações aqui. Só que o que interessa pra gente mesmo é essa parte do score, que é o que a gente vai utilizar, né, dentro daquele objeto para mostrar o emoji e tudo mais. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse set score e ao invés de dar esse console log, ó, eu vou utilizar ele aqui e vou salvar. Ó, vamos fazer um teste, ó. Então se eu clicar aqui e ele deu erro nessa propriedade, vamos ver por quê.
Lógico, aqui dentro, ó, eu passei o objeto inteiro, né? E na verdade o que eu preciso aqui é esse score tag somente, tá? Então dentro aqui, ó, desse ponto data, a gente vai acessar aqui o score underline tag, que é o que a gente precisa. Vamos fazer o teste, ó. Gostei muito desse aplicativo. Ele é fácil. A gente pode... Cadê minha ajuda aqui para os acentos, meu Deus? Ele é muito fácil de utilizar. Ele vai aparecer, ó, quando aparece aqui um erro, aí eu clico aqui, aí ele aparece, ó, fácil. Aqui também ele já aparece. Vou clicar no enviar e olha só, é positivo. Agora vamos colocar uma negativa aqui, né? Não gostei do aplicativo. É muito lento. É muito lento e difícil de usar. Vou remover agora mesmo. Então eu vou corrigir aqui para não... Cadê as opções? Difícil, não. Difícil, agora sim. E aqui o não. Pronto. Clico em enviar e temos uma mensagem com um tom mais negativo, né? Enfim, então tem várias possibilidades que você pode usar aqui. E esse é um exemplo, tá? Que eu quis trazer para você utilizando essa opção de uma API gratuita. E como eu disse, mostrei lá no começo, tem várias outras opções, né? Claro, com um investimento ali. E você pode ter também aí essas outras opções para utilizar, tá? Bom, espero mesmo que você tenha gostado desse vídeo, onde eu trago esse conteúdo com bastante carinho, tá? Que eu preparei aqui para vocês. Coloca aqui nos comentários o que você achou. E também coloque aqui nos comentários, deixa eu voltar com essa câmera aqui. Coloquem também nos comentários cenários e possibilidades que você utilizaria essa estratégia de análise de sentimento. Compartilhe aqui nos comentários, isso é legal porque a gente pode continuar expandindo, né, o nosso repertório, trocando juntos aqui, compartilhando. E também, se você quiser, deixe as sugestões de vídeos aqui, né, nos comentários. Eu sempre volto aqui, vejo quais são as sugestões e as recomendações, e eu sempre vou correr atrás para trazer isso para você aqui em próximos vídeos, tá? Mais uma vez, obrigado de coração por você ter acompanhado esse vídeo aqui até o final. E eu vou ficando por aqui, tá? Curta, também compartilhe esse vídeo e até a próxima.